Bom dia, minha amiga! Bom dia, meu amigo! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo a você aí um excelente dia, um ótimo cafezão com as Sagradas Escrituras em mãos aqui, tá? Hoje eu vou fazer a leitura de um texto muito interessante, de um texto poderoso e um dos últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos. Ensino este ao qual alguns ainda não aprenderam nada sobre este tema. Então, para você e para mim, vamos novamente desfrutar este ensino poderoso que está registrado lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 e 2. Foi dividido aqui entre esses dois versículos de forma pedagógica para você e eu pararmos e analisarmos sobre este tema. Capítulo 24, né, de São Mateus, já falei a referência a vocês. E vamos que vamos. Tendo Jesus saído do templo, lá do templo de Jerusalém na época dele, o templo de Herodes, né? Não o templo de Salomão, porque o templo de Salomão original foi destruído pelos babilônicos. E então Herodes o Grande, ele entendendo a força da religiosidade dos judeus, ele propôs a reconstrução do templo depois da segunda reconstrução, né, do templo por conta do nosso amigo Esdras, né, que reconstruiu o templo por conta. Eu digo amigo porque nós iremos morar nos céus com eles, sim ou não? Com os santos. Então, Esdras, levantado por Deus para reconstruir o templo, só que essa reconstrução foi somente um símbolo, foi uma reconstrução ali simples por conta da falta da economia. E aí então Herodes o Grande foi lá e reconstruiu de forma mais ali avantajada aos olhos dos homens, né? Porque Herodes entendeu a força da religião dos judeus, a força do poder de influência na área política religiosa dos judeus, e ali então tinha este símbolo poderoso. Aí então Jesus, né, tendo saído deste templo, o templo de Herodes, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, né? Templo de Herodes. Ele, Jesus, porém lhe disse, ou lhes disse, né? Disse a todos os discípulos: Vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavra do Senhor, amém? Nós entendemos, diante da história, o que aconteceu com este templo aqui. Esse templo erigido por mãos humanas, este templo que tinha um símbolo poderoso para os judeus, mas o poder aqui não do significado mais original em relação à presença de Deus, aquilo que foi o objetivo de Salomão, ou no coração do rei Davi, que na verdade quem construiu foi Salomão, mas nasceu no coração do rei Davi. Porém, Deus disse que Davi não era digno por conta de muito sangue em suas mãos, mas sim ele prometeu que seu filho iria construir o templo. E aí então Salomão teve esta bênção de Deus de ser o homem da construção original do templo. Porém, o significado original foi destruído por conta da nossa maldade, do nosso pecado, da nossa vaidade. O objetivo era o símbolo da presença de Deus sobre o povo de Israel. Aí então, por conta da maldade humana, os homens desviaram a finalidade deste templo para influenciar as pessoas, para subjugar em cima das pessoas através do poder da religiosidade. E parece que esta praga está voltando, né? Porque Jesus Cristo, diante dessa profecia, ao qual ele colocou aos seus discípulos, mostrou e nos ensinou que nós não somos mais pessoas comuns, somos agora, nesta nova aliança, somos agora o templo do Espírito Santo. Não somos somente um organismo da nossa alma, o tabernáculo da nossa alma somente. Agora também somos o tabernáculo também com o Espírito Santo habitando em nós. Olha que poderoso, né? É algo
maravilhoso, é algo misterioso da fé. E diante disso, o templo agora perdeu a influência. Este templo construído por mãos humanas agora é somente um local para a oração, não somente um local para a oração, mas também para a evangelização. E diante disso, diante desta verdade, os homens que gostam de influenciar, que gostam de fazer políticas, ficam tentando retornar a este templo aqui que foi destruído. Esta profecia se cumpriu no ano 70, por conta da loucura de Nero, né? Que Nero, dizem que Nero colocou fogo em Roma, e ali então Nero permitiu que os seus soldados fossem destruir o reino de Israel por conta da acusação que ele fez falsamente, dizendo que foram os judeus que botaram fogo em Roma. E ali então, por castigo, destruíram os judeus e destruíram o templo, né, de Jerusalém, novamente, né? E ali então, irmãos, nós podemos entender, diante destes acontecimentos, o perigo que tem essa questão de focarmos na estrutura física a nossa fé, basearmos a nossa fé. Você e eu devemos entender que o templo construído por mãos humanas para a glória de Deus foi destruído. Mas o templo ao qual Deus faz a habitação hoje não é uma construção humana, mas sim divina. Deus habita em você hoje pelo Espírito Santo da verdade. Então entenda isso, tenha um relacionamento com Cristo e não fiquem subjugados sobre poderes humanos por conta de algumas falácias, algumas mentiras, dizendo: se você não vier aqui neste lugar, você não será abençoado. Se você não vier aqui nesta construção, você não sentirá a presença de Deus, e outras balelas a mais aí. Porque a Bíblia nos ensina que onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente, disse Jesus. Amém? Então Deus os abençoe, Deus os guarde, vamos que vamos, tenha um excelente dia e siga sempre com as Escrituras Sagradas e livres destes homens aí, livres destes religiosos. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus, e tchau, tchau.